Olá a todos, eu vou colocar um vídeo curto aqui, mas é interessante, tá? Do ponto de vista de batalha espiritual, de conflito espiritual, né? Porque a gente vive constantemente sendo atacado pelas trevas, por isso é importante vocês rezarem todos os dias Efésios 6, 13 e 4 e colocar a armadura de Deus, né? Que são os 7 armamentos sagrados que protegem não só vocês, como os filhos de vocês, os parentes de vocês. Então, essa oração de Efésios 6, 13 e 14 sobre a armadura de Deus é importante vocês rezarem todos os dias, porque as trevas vão atacar todos os dias. E as trevas atacam as pessoas que têm mais condição de salvação. Se as trevas não estão atacando vocês, prestem atenção, que talvez vocês não estejam garantidos na salvação. Então, o diabo só vai atacar quem é contra o plano dele. Quem está dentro do plano dele, ele não vai se preocupar com isso, não vai colocar demônios ou anjos caídos atrás dessa pessoa. Mas eu queria falar hoje sobre o corpo da gente, que é o templo do Espírito Santo, né? Eu ainda, quando era pagão, tinha tatuagens, essas coisas, me arrependi depois duramente, depois da minha conversão, né, para o judaísmo messiânico, que é parecido com o cristianismo evangélico. Mas o corpo da gente é um templo de Deus, por isso que a gente precisa cuidar e não se envolver em promiscuidade, não se envolver em qualquer ato que possa espantar ou afastar o Espírito Santo do nosso corpo, da nossa mente, né? Porque é a nossa conexão com Deus. Eu queria colocar duas coisas hoje sobre os ataques das trevas, né? A batalha espiritual contra o nosso templo, o nosso corpo e a nossa mente. Existem dois lugares no corpo da gente que os demônios atacam mais, que os satanistas atacam mais com magia negra e com influência de demônio. Claro que se você não merece, se você não tem uma vida em pecado, é difícil o diabo atacar você, a não ser que você crie brechas para que o diabo tenha o direito, os demônios tenham o direito de atacar você. Considerando que às vezes a gente é falho, que às vezes a gente erra, né? Mencionando esses dois lugares do corpo onde os demônios satanistas atacam mais, com bruxaria principalmente, né? Com feitiçaria. O primeiro é a coluna, a espinha, porque na verdade é todo o pilar, toda a coluna que sustenta o corpo da gente, que sustenta a armadura de Deus, que sustenta o templo do Criador na gente, né? É o que vai desde a nossa base até a coroa, né? O templo, o refúgio de Deus, que é a nossa cabeça, o nosso cérebro. Então, a coluna mantém o templo firme, de pé, né? Firme para a batalha espiritual, como fala em Efésios 6, 13 e 14. Se isso cai, a gente é derrubado, entrevado, não ficamos de pé para a batalha. Então, preste atenção se vocês têm dores nas costas, qualquer coisa que atrapalhe o sono, que atrapalhe o corpo de vocês nessa região, porque pode ser uma coisa muito mais do que física ou fisiológica, pode ser uma coisa espiritual. O segundo lugar é o intestino. Por que o intestino? Os cientistas atuais eles confirmam que o intestino é o nosso segundo cérebro. É onde a nossa flora intestinal, sendo saudável, se você come comidas saudáveis, né? Probióticos, prebióticos, tá? Lá é a sede da intuição, do inconsciente coletivo, nosso principal cérebro. Tem o cérebro da nossa cabeça inicial e o intestino é praticamente o nosso cérebro espiritual. Então essa região também ela é muito atacada, principalmente por vermes, por isso que é importante fazer a vermifugação a cada 6 meses, porque vermes são espirituais. Se você olhar o formato dos vermes no microscópio, somente um microscópio eletrônico, vocês vão ver que eles são... o formato deles é de microdemônios. Na verdade, a gente sabe que, na verdade, as trevas têm laboratórios, eles conseguem criar esses seres e conseguem miniaturizar. Eles trabalham já com nanobótica muito mais anteriormente a gente. Os anjos caídos já desceram com esse conhecimento tecnológico
e eles sabem como criar novos seres, inclusive miniaturizar demônios. Então, essas duas partes do corpo vocês precisam zelar bem, o intestino com uma alimentação saudável, com vermifugação, com água com vinagre orgânico, né, óleo de manjericão, que é bom, né, você colocar azeite, manjericão em conserva no azeite, é um excelente tratamento, né, antioxidante também com relação a vermes. Então, preste atenção se vocês podem ser acometidos nessas duas regiões do corpo, que isso é ataque espiritual. É ataque das trevas, pode ser bruxaria e pode ser um ataque demônico. Então, esses lugares são os principais partes. Se você olhar o Templo de Salomão, a planta do Templo de Salomão, que parece um homem, porque o corpo, o homem, nós somos o templo de Deus. Por isso que é importante a gente cuidar do corpo da gente, não cair em iniquidade e cuidar da saúde mesmo, porque Deus opera através do nosso corpo. Se o nosso corpo está deitado em pecado, está na promiscuidade e tudo, com certeza o Espírito Santo não habita nele. Ele acaba se tornando morada de demônios. Lembra da passagem que o demônio volta e a casa está arrumada, e ele traz mais 7. Então, existem seres psicopatas, né, que eles são sedes de vários demônios do corpo. Então, preste atenção nisso, que esses lugares são os mais atacados pelas trevas. Deus abençoe vocês. Tenham um bom dia.